A equipe da TV pontaverde.com.br foi acionada aqui, no Recanto da Serraria 1. Isso mesmo. Denúncia de invasão, depredação, tudo isso. Vandalismo e o que mais a gente pode esperar, né? Então a denúncia é que aqui, onde está esses troncos, daqui para cima, é uma área particular, né? A proprietária nos acionou falando que derrubaram o muro dela e ela daqui a pouco vai estar falando para vocês o que aconteceu. Mas daqui para cima, onde está esse tronco, a demarcação da própria prefeitura e a planta do local mostra que é da mesma. Mas a gente está aqui porque uma proprietária se sentiu lesada de ter o seu terreno, né, depedrado e não até o momento não fizeram muro, até o momento não construíram nada. A proprietária vai falar daqui a pouco a versão dela. E a gente também abre espaço desde já para os envolvidos desse ato. O número da nossa equipe está na tela e vocês podem entrar em contato e dar a sua versão, porque a nossa tela aqui é para todos, não é só para um. Então, se uma proprietária se sentiu lesada, quem fez isso pode se explicar. Daqui a pouco vocês vão conhecer essa proprietária. Ela não quer aparecer por motivos de retaliação que pode acontecer. Então é um direito. A propriedade da senhora, ela inicia daqui até o outro lado. Então, justamente entre o terreno dela foi aberto essa estrada que ela está questionando. Então, inicia daqui, né, como a câmera está mostrando, e vai até aquele pé de manga lá. E no meio do terreno surgiu essa estrada diretamente para a mata. Eu estou agora aqui do meu lado, que ela não quer aparecer por questões de retaliação, porque ela teme, né, as pessoas que foi relatada aqui, ela está preocupada, né, com a situação, né? Está abalada também, à base de remédios, porque não é fácil. Não estamos na Coreia do Norte para as pessoas ainda invadir o nosso patrimônio. Se existem documentos que a própria prefeitura alega que ela é dona do terreno. Existem plantas e vocês vão estar acompanhando aí justamente essa documentação. Estou aqui com a proprietária do lote onde foi invadido. O que foi exatamente que aconteceu neste local? Boa tarde. Então, o que acontece? Em 14 de maio de 2025, eu recebi ligações de pessoas ligadas ao condomínio questionando se eu havia vendido o lote 4, né, da quadra L, aqui no Recanto da Serraria 1, para a prefeitura, ou se eu teria sido indenizada, enfim. E quando eu questionei o porquê, disseram que eu então viesse ao local, porque estava sendo feita a abertura de uma estrada e que só eu, como proprietária, poderia impedir. Quando eu moro nas proximidades, me dirigi para o local. Infelizmente, quando eu cheguei, as pessoas que fizeram a abertura da estrada, um é morador do condomínio, temido por muitos, né, por atos praticados já de contravenção, e um outro suposto presidente da associação do José Tenório e adjacências. Então, eu, quando cheguei, encontrei a estrada aberta e até então não sabia por quem, e fiquei no aguardo de que alguém aparecesse. Quando eu vi a máquina voltando da estrada acima, eu pedi para parar, parou, e eles disseram que as pessoas que pediram estavam embaixo. Foi quando então subiu o carro passeio e estavam as duas pessoas que eu mencionei, né? Um morador do condomínio e o suposto presidente da associação do José Tenório e adjacência. E houve ali um momento um pouquinho tenso, porque um disse que não sabia de nada e quis se alterar.
E eu disse que falaria no mesmo tom que falassem comigo. Então, o suposto presidente da associação o deixou em casa e retornou. E pediu desculpa, disse não saber o que estava passando por dentro de uma propriedade privada, né? Enfim, abriu-se uma conversa com relação a isso, que eu não concordei, sendo ele um suposto presidente de associação e se dizendo radialista, jornalista, uma pessoa esclarecida, entrar dentro de um lote e começar a fazer um serviço que, segundo ele, pagou do próprio bolso para primeiro capinar, para depois trazer as máquinas. Isso comprova que a estrada não existia, né? Pelo menos na ocasião, não mais. E a outra situação foi, eu saí do condomínio acompanhada dele e peguei toda a documentação. Então entraram mentindo, de forma mentirosa, dizendo que ia para uma quadra K, que é a do infrator, que é morador, e na verdade vieram para a quadra L, que é onde fica o meu lote, o lote 4, né? E depois disso foi feito BO sobre a situação, foi feito a representação no Ministério Público e também na Defensoria Pública e outros órgãos, né? E também na Semifra. A Semifra, inclusive tomou conhecimento do fato no ato do acontecido, porque foi feito um vídeo, foi encaminhado para o secretário do vice-prefeito. E eu, quando entrei no condomínio, o carro-passeio que foi acionado para vir verificar o que estava acontecendo, passou por mim, eu acionei para que parasse, eles não pararam, saíram em alta velocidade. Então, assim, todos os órgãos que foram notificados na ocasião têm dado a andamento que eu entendo cabível, porém, a Semifra e os infratores, ao meu ver, estão impunes, porque até então não houve reparação, nem indenização e a coisa está assim, solta. Né? Então isso é bem desgastante porque são muitas idas e vindas aos órgãos, né? Onde estão os processos, inclusive tem uma audiência já agendada para o dia 6 de maio, mas não diz respeito à parte de reparação de indenização, a princípio só da parte criminal aos infratores. E eu procurei a Seminfra, procurei secretário de obras na ocasião, falei com as secretárias tanto dele como do vice-prefeito e não, a secretária depois fez contato comigo por WhatsApp e depois de colher todas as informações de que ela me pediu com relação à documentação do lote, simplesmente deixou de falar comigo. Eu perguntei se tinha alguma novidade, se tinha alguma posição, alguma oferta a fazer para reparação e nada foi dito. Então eu agora estou com foco em acompanhar os processos já abertos e fazer o que mais for necessário. Então, aqui existia um portão, não é isso? Existia um portão. Existia um portão que era só a chave ficava na portaria e só era entregue com minha autorização, ou eu mesma pegando. Tá? Que isso já foi uma outra situação, que foi tentativa de invasão, que foi abortada com BO e conciliação em 2023. Então existia uma depredação aqui, um ato de vandalismo, um ato de depredação a um patrimônio, né, particular. Sim, inclusive antes da abertura da estrada, arrancaram o portão de forma brutal, que está guardado para perícia, né? Está na associação do condomínio, foi arrancado por 2 vezes. A primeira, o condomínio, a associação recolocou, a segunda também. Depois que ele tiraram a segunda, pouco tempo depois, aconteceu a abertura da estrada. No caso aqui, se eles quiserem, se essas pessoas, nesse exato momento, está logicamente nos assistindo, caso eles queiram fazer o reparo aqui, tentar entrar num acordo com a senhora, para poder rever, pessoal, eu acho assim que o certo é certo, o errado é errado. Então, se por acaso a própria secretaria que foi envolvida nessa questão, até esses 2 senhores, se eles quiserem negociar com a senhora para se retratar, fazer aqui o muro, a senhora aceita? Eu não me colocaria na defensiva de não negociar. Agora, a princípio, eu negociaria de forma mais plausível com o órgão que cedeu as máquinas para a abertura da estrada, porque cabe a eles também a responsabilidade ou a corresponsabilidade de liberação sem se certificar o que de fato iria ser feito. E eu tenho tanto o documento de cartório, tenho o mapa do condomínio,
deu todos os documentos necessários, inclusive o último deles, que foi cedido pela própria SEDET, que hoje é a... fugiu a memória o nome agora, me dando a revisão diária, baseada em quê? No IPTU, no ITBI, que eu vinha pagando ao longo dos anos. Então a senhora paga, olha só pessoal, ela paga o IPTU dessa parte do terreno todo. Então é cobrado pela prefeitura, que fique frisado aqui, que a gente não é da Coreia do Norte. Ainda a gente não vive em um país da Coreia do Norte. Então, se existe um imposto cobrado daquela direção lá até a direção cá, eu acho que, né, tem que ser respeitado. A própria prefeitura está cobrando um terreno, né, e não pode ser aberto ou qualquer estrada nele se existe um proprietário, né, sem autorização. Aí o que acontece? Eu ainda vou frisar aqui, o acordo é a melhor coisa a se fazer. Eu creio que o secretário, ou o órgão que causou esse problema, junto com esses dois senhores, eu entraria em contato com a proprietária e resolvia numa boa, refazendo tudo que foi desfeito. Né? Eu acho que o Brasil ainda tem chance de mudar essa ideia. Não estamos vivendo na Coreia do Norte, que lá ninguém é dono de nada. A senhora tem mais alguma coisa a acrescentar ao portal tv.verde.com.br? Sim, eu acrescento de que eu pago, como você bem colocou, o imposto em cima de 432 metros quadrados. E, assim, o que não dá o direito de que seja feito a estrada e, independente disso, ela começa dentro da minha área, que está na certidão em cartório. O que eu gostaria também de acrescentar na minha fala é de que quando eu adquiri esse lote, me foi dito, e também pela equipe da SEDET que fez demarcação, que eu não poderia construir após a cerca, embora eu tenha 8 metros, por conta de ser área de vegetação nativa. Aí, de repente, o mesmo órgão, ou seja, é um órgão ligado à prefeitura, tal qual a SEDET, permite que seja feita a abertura de uma estrada. E também eu questiono, porque isso aqui certamente foi por questões de interesse particular, para dar acesso a um suposto lote de uma suposta terra de proprietários que tem interesse na abertura dessa estrada, onde existe uma estrada chamada do Gama, conhecida como Estrada do Aras, que dá acesso a essa parte lá dos fundos do condomínio. Então seria o local para ir. Entendo eu que foi para facilitar interesses particulares. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Aqui está o contato da nossa produção aí na tela, no nosso rodapé. Caso os interessados tentem negociar com a proprietária, queiram entrar em contato com a nossa equipe para se justificar, nossa equipe vai estar à disposição. Entre já em contato aqui, está aqui o contato no rodapé da nossa produção. E aqui o espaço é para todos.